Olá, eu te cumprimento com a paz, com a graça, com a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Pai, do nosso amado Pai, a quem devemos toda honra, glória e louvor para sempre. E hoje eu quero meditar com você, eu quero te fazer esse convite muito especial de lermos a palavra de Deus e tirarmos do texto algumas lições muito importantes. E o texto de hoje para a nossa meditação é no capítulo 7 de Esdras, E o versículo que me chama a atenção é o versículo 10, onde diz assim a palavra do Senhor: Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Como nós já sabemos, o povo eleito de Deus na antiga aliança eram os descendentes de Abraão. Deus chama Abraão, ele faz uma promessa e ele diz que por meio de Abraão, da descendência de Abraão, do seu filho primogênito, conhecido, o Isaac, que gerou Jacó, e de Jacó gerou as 12 tribos. Aqui diz que a palavra de Deus nos diz que quando Abraão saiu da sua parentela, saiu da sua terra, Deus foi conduzindo Abraão à conquista de todas as nações. Deus chamou Abraão para andar com ele, para ser obediente. Ainda não existia nada escrito. Mas, infelizmente, o povo acabou ficando cativo no Egito e Moisés foi levantado como salvador daquele povo. A gente lembra lá em Êxodo, quando o povo estava no cativeiro do Egito, sendo oprimido, sendo explorado pelo faraó. E então, naquele momento, Deus ouve o clamor do povo, ele vê a aflição daquele povo e chama Moisés, para que aquele povo pudesse sair daquele cativeiro, daquela prisão do Egito e ser livre, porque essa era a promessa de Deus desde sempre. Então, ali naquele momento, Moisés ele é chamado como legislador, como juiz, como sacerdote, como profeta, enfim. E Deus ali, então, entrega a lei do próprio Deus para que Moisés, então, ensinasse o povo a andar nos decretos de Deus. Mas o povo era muito desobediente naquela época. O povo ouvia Deus na pessoa de Moisés, o grande líder, só que ele não obedecia. E Israel, até então, era o povo eleito, era o povo escolhido, a nação eleita pelo Senhor. No entanto, quando vem Jesus então ele se torna o salvador de todas as nações, de todo aquele que crê, de todo aquele que obedece, de todo aquele que medita na palavra, de todo aquele que simplesmente entrega o seu coração, renuncia a si mesmo e segue Jesus com a cruz nos ombros. Porque o próprio Jesus disse, aquele que quiser, se quiser vir após mim, que pegue a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho fala muito mais sobre renúncias, fala muito mais sobre a negação do eu do que propriamente por conquistas. Então Jesus ele veio para nos ensinar a sua doutrina, para reforçar princípios, para falar do reino poderoso, desse governo poderoso e soberano do Senhor Deus e nos fazer povo. Então essa palavra de Esdras, no capítulo 7, também é para nós. Nós que éramos gentios, que não éramos povo, não éramos nação eleita, descendentes de Abraão, mas de alguma forma nós alcançamos a misericórdia de Deus. E hoje nós estamos aqui para proclamarmos essas verdades, as virtudes do Cristo ressurreto. E por que eu quero meditar com você nesse texto específico? Porque a palavra diz assim, muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Havia uma mulher chamada Veridiana. Havia um homem chamado Manuel, José, Luiz, Carlos, Havia uma mulher chamada Débora, Luísa, Bernadette, Maria, Lúcia, Porque esse chamado é para nós nos dias de hoje também. Porque nós somos povos, Nós somos nações em todos os lugares do mundo. Povos, línguas, nações.
né? Nós somos o povo de Deus, aqueles que creem e obedecem. Porque a palavra também diz que o próprio Satanás crê em Deus e treme. Então, quando nós cremos em Deus, quando nós temos esse entendimento do que Deus é, do que Deus fez por nós e continua fazendo, essa boa obra que Deus já preparou para que andemos nela, isso vai exigir de nós renúncia, conversão, confissão de pecado e principalmente a leitura das Escrituras. Então aqui diz que Esdras, durante o reinado do rei da Pérsia, ele saiu da Babilônia e foi a Jerusalém. Porque lembra que eu falei que o povo de Deus era desobediente, então vira e mexe Deus trazia juízo para a nação de Israel e o povo ia para o cativeiro. E Esdras estava nesse cativeiro, quando quem reinava na Babilônia era o rei Artaxerxes. Entende? E Esdras era da linhagem de Arão, que era da tribo de Levi, que era irmão de Moisés. Lembra lá em Êxodo? Então, nem todo levita era chamado para ser sacerdote. Para ser sacerdote, sumo sacerdote, como Arão foi, tinha que ser da descendência da tribo de Levi e tinha que ser da descendência de Arão em específico. Mas hoje, para a glória de Deus, nós todos somos sacerdócio real. Nós todos temos essa incumbência de pregar a palavra de Deus e de praticar o ID em todos os lugares. Nós não somos mais reféns daquele templo, como eles prestavam culto ali no templo. A gente se lembra lá, né, na história do rei Davi, quando ele olha e ele fala assim: poxa, eu moro num palácio e a Arca da Aliança está numa tenda. Eu quero construir um templo, eu quero construir algo glamuroso para Deus. E aí Deus diz assim: olha, eu não te pedi nada disso. Eu não vou habitar em templos feitos por mãos de homens. Eu quero habitar dentro de vocês. E assim é quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E aí Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Nós temos que ter essa consciência que nosso corpo é o templo santo do Senhor. Por isso nós temos que viver em santidade, em purificação de pecado. Deus, ele não exige perfeição, porque nós não estamos em condições de sermos perfeitos, porque a nossa natureza é caída, por conta do que aconteceu no Éden, quando Eva e Adão desobedecem e comem do fruto proibido. Eles não respeitam o não de Deus. E aqui essa passagem diz que Esdras estava ali, né, na Babilônia, e ele sai da Babilônia e ele vai para Jerusalém. E Jerusalém, nós temos que entender que não é um lugar físico. Jerusalém significa irmos à presença desse Deus Santo e vivermos como ele pretende que vivamos. Então o Esdras, que era um escriba, que era um conhecedor da lei, porque aqui diz no versículo 6, Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, lei esta que foi dada ao povo pelo Senhor. Então Moisés, ele recebe a lei, ele recebe a doutrina, ele recebe o ensino da parte do Senhor e ensina o povo. Por quê? Porque Deus, ele tem um padrão de comportamento. Né? Deus, ele é santo. E ele exige que sejamos santos. Porque ele diz assim para Abraão: olha, Abraão, seja perfeito na minha presença, ande comigo. Então todo ensinamento bíblico, ele diz respeito à nossa condição de pecador, que tem que andar com esse Deus Santo para que possamos ser purificados, santificados. Porque perfeito, infelizmente, aqui nesse mundo não seremos. Mas nós devemos confessar os nossos pecados e delitos diante de Deus para que sejamos limpos. E a palavra de Deus diz que o ensino, a lei de Deus, os princípios, é que limpam o nosso coração, é o que purificam, né, os nossos pensamentos e que transformam a nossa vida. Então, diante disso, né, nós temos que nos preocupar com a leitura da santa palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela é digna de toda aceitação porque ela é a palavra inspirada por Deus. E por isso nós temos que orar para saber o que Deus vai nos inspirar, né? A fim de declararmos as suas virtudes, os seus atributos, né? De falarmos da sua santidade, do seu propósito de vida para cada um de nós. Para a minha vida, para a sua vida. Então Esdras, quando ele sai da Babilônia, ele pede coisas para o rei, porque ele estava ali para
reedificar Jerusalém. Porque os inimigos, de tempos em tempos, por conta do seu pecado, do pecado do povo de Israel, Deus deixava que os inimigos afrontassem o povo. Então a gente vai vendo isso em toda a narrativa bíblica. O povo pecava e Deus trazia juízo. O povo pecava e trazia juízo. Porque quando Deus traz juízo, disciplina, conserto, exortação, é para que nós possamos parar e pensar. Temos um momento de reflexão, de examinarmos a nós mesmos e pensarmos: o que é que eu estou errando? Por que essas coisas têm acontecido na minha vida? Por que eu ando tão ansioso? Né? Por que a depressão me sufoca? Por que essa ansiedade tira a minha paz? Por que essas preocupações do dia a dia têm consumido o meu espírito? Por que eu não tenho conseguido ler a Bíblia? Por que eu não tenho conseguido meditar? Por que eu não tenho conseguido ler e aprender? Por que eu não tenho conseguido praticar a Santa Palavra de Deus? Então, nós temos que nos colocar diante de Deus e clamarmos a sua misericórdia para que Ele venha nos ensinar, nos dar sabedoria, entendimento, para que possamos crescer na graça e no entendimento de Cristo, o Cristo ressurreto, que pagou alto preço pelos nossos pecados, que morreu naquela cruz, que suportou o Getsemane e rendeu o seu Espírito a Deus em favor de nós. E bebeu todo o cálice da ira de Deus, que era para mim, que era para você. E aqui então, quando Esdras ele ora e ele pede coisas para o rei, aqui a palavra diz que o rei lhe deu tudo o que ele pediu. Por que o rei deu? Não é porque Esdras era um bom camarada, né, era um cara de caráter e um cara bacana, um cara legal. É porque a mão do Senhor, do seu Deus, estava sobre ele. Então o versículo 6 diz assim: Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, da lei que foi dada ao povo pelo Senhor. Então, quando Deus ele permitiu que as escrituras fossem registradas, é para que nós pudéssemos ser ensinados. Então, nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que praticar, nós temos que obedecer. E aí, então, consequentemente, nós vamos ensinar as pessoas aquilo que já estamos vivendo, aquilo que já estamos desfrutando, porque a lei é boa, a lei nos protege. A lei nos revela tudo aquilo que Deus não se agrada. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos o caráter de Deus. O que agrada esse meu Deus? O que não agrada? E aí, a partir disso, nós fazemos escolhas tolas ou sábias. Vai depender do nosso coração endurecido ou de um coração ensinável diante do nosso Deus. E aí a palavra prossegue assim. No versículo 9, desculpa. Partiu da Babilônia, né? E quando ele chegou em Jerusalém, ele só chegou lá porque a bondosa mão de Deus, do seu Deus, estava sobre ele. E aí no versículo 10, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo. Veja que maravilhoso isso. Esdras, ele é convocado por Deus e ele se dispõe, ele decide, ele escolhe, né, a estudar a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia Sagrada. É esse livro. Esse livro tem poder para a salvação. Esse livro tem poder para nos salvar de nós mesmos, para nos libertar do mal que existe em nós, da corrupção, da inveja, da lascívia, das obras da carne, dos frutos que a carne gera. Só que a palavra diz que a carne, ela litiga contra o espírito e o espírito contra a carne. Qual é a questão? Quem está reinando? A nossa carne ou o espírito? Então nós temos que meditar nisso. E esse versículo me chama muita atenção porque diz assim: a mão poderosa de Deus estava sobre Esdras porque ele se decidiu, ele escolheu, ele tomou uma decisão de estudar a lei, de estudar a Bíblia, de estudar as Escrituras Sagradas, obedecer e depois ensinar ao povo de Deus. Por que eu comecei dizendo a respeito do chamado de Abraão, do povo de Israel como nação eleita? Porque hoje essa palavra não é aplicada
apenas para Israel, para o povo judeu, para os hebreus. Essa lei, essa Bíblia, essas escrituras sagradas são para nós, nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus é imutável, a palavra dele permanece para sempre. Então a gente não pode tirar nada do contexto, entende? E aqui, ele não foi literalmente ao templo. Ele ensinava ao povo que estava ali com ele, na Babilônia. Mas ele sai e vai para Jerusalém para fazer algo novo, para viver novidade de vida em Deus, né? Para que aquele povo fosse salvo, para que aquele povo andasse em obediência, para que aquele povo reconhecesse os seus delitos, os seus pecados, as suas ofensas contra Deus. E é interessante que nós não chegamos a lugar nenhum se não for por meio da mão poderosa do Senhor. Por isso temos que orar e dizer: Senhor, me mostra a sua direção, me mostra qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, me direciona, me dá sabedoria para eu entender, para eu compreender as Escrituras. Se revela através da Bíblia Sagrada para mim, e também revela o profundo do meu coração, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós andamos por lugares que Deus não quer que andemos. Mas nós só chegaremos a certos lugares para vivermos o bom propósito de Deus quando a mão poderosa de Deus estiver sobre nós. Mas quando é que Deus ele vem e nos dá autoridade, nos reveste de poder por meio do seu Santo Espírito? Quando nós nos dedicamos, quando nós decidimos, quando nós escolhemos. Quando a nossa decisão de vida é estudar a lei do Senhor, é meditar, é obedecer e ensinar seus decretos imutáveis, sem tirar nada do contexto, sem ficar com invencionice para atrair pessoas, né? Eu tenho passado por algumas experiências e Deus tem me mostrado, eu creio que Deus tem me mostrado, que o nosso serviço é com o próximo, e não com a instituição, e não com a placa, e não com os líderes. Nós temos uma autoridade suprema, que é Cristo, reinando sobre toda a igreja. E nós somos partes desse corpo. E esse corpo é invisível, não é um corpo físico. Quando Paulo vai nos ensinar a respeito do corpo de Cristo, é para que possamos entender que cada um está no seu devido lugar. Né? A perna não pode fazer a função do braço e vice-versa. A boca não pode enxergar no lugar do olho, o olho não pode comer no lugar da boca. Entende? Então, assim, nós temos que alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, com aquilo que Deus determinou para nós, vivendo todos os dias. Né? Então, assim, a gente tem que sair desse mundo, a gente tem que sair debaixo desse governo, dessas autoridades que muitas vezes nos enganam, muitas vezes até nos ensinam coisas que a Bíblia não falou daquela maneira, porque tiram o texto do seu contexto e pregam das suas próprias opiniões. E muitas vezes pegam até o texto bíblico para validarem as suas próprias doutrinas. E agora eu me lembrei daquela música Evangelho de Fariseu, né, quando a menina canta que as pessoas fazem campanhas para si mesmas, as pessoas se relacionam com Deus para benefício próprio. Isso não é louvor a Deus, isso é louvor a si mesmo. É o Deus chamado eu, entende? Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que analisar tudo que estamos ouvindo. Nós temos que analisar a liturgia de culto. Nós temos que analisar, né, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, como é a vida daquela comunidade cristã. Se as pessoas ali estão mesmo na motivação correta de um propósito de Deus, ou se elas estão ali para receberem curas, milagres, sinais, maravilhas, viverem o sobrenatural. Porque o culto é lugar para rendermos o nosso espírito, para nos esvaziarmos, para recebermos uma palavra que nos constranja, que nos leve para um lugar de nos examinarmos a nós mesmos, ao ponto de sairmos constrangidos, envergonhados dos nossos pecados, né? Então, que nós possamos meditar nessas coisas todos os dias. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é abrirmos mão do que somos, do que pensamos, do que sentimos, das nossas opiniões, das nossas razões.
entendendo que Deus é a autoridade absoluta, é Ele quem sabe o que Ele quer para nós, o que Ele quer fazer em nós e a partir de nós. E muitas vezes nós estamos criando vínculos com coisas terrenas, com coisas desse mundo, e nós estamos nos esquecendo de termos base, de colocarmos como base da nossa vida a própria palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Principalmente quando não lemos a Bíblia e ficamos refém de pregações, e ficamos refém de uma prática religiosa, e ficamos reféns de uma liturgia, de um serviço a Deus, que Deus não pediu. Como Davi quis fazer um templo sem que Deus pedisse. Mas ele falou, olha, como eu sei do seu coração, eu vou deixar que você construa esse templo. E aí Salomão faz uma oração lindíssima, né, para que de fato aquele lugar fosse para ser bênção na vida das pessoas, no sentido de que elas alcançassem a misericórdia do Senhor para a salvação e não para milagres. E então que nós possamos realmente, sabe, eu fico aqui admirada com a palavra de Deus e às vezes a voz até embarga, né? Às vezes a gente fica tão impactado com as coisas do Senhor, mas que nós possamos estudar, aprender, que nós possamos praticar, obedecer, ensinar. Porque ninguém vai chegar a lugar nenhum, ninguém vai realizar coisa alguma, se não for a boa mão de Deus sobre nós, se não for a autoridade, a soberania de Deus governando em nossas vidas. E não adianta dizer que canta para Deus, que prega para Deus, que faz isso ou aquilo para Deus. Muitas coisas estamos fazendo para servir a uma placa, a uma instituição, quando na verdade Deus nos chama para servirmos pessoas, para servirmos a nossa comunidade, para gerarmos filhos para Ele. Sabe? A nossa missão aqui é ide e pregai o Evangelho. A igreja sai para o mundo. A igreja, a igreja abandona a Babilônia. A igreja abre mão de qualquer recurso humano, de qualquer método, de qualquer estratégia, para alcançar a finalidade do que Deus prometeu lá no capítulo 3 de Gênesis, quando ele disse: colocarei inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Então a serpente tem descendente. Satanás instrumentaliza pessoas. E tudo aquilo que não se concentra no ensino, no estudo, na prática, na obediência das Escrituras, não é de Deus, não pode ser de Deus. Porque Jesus deu uma ordem, ide e pregai. Mas como é que prega? Como é que prega o Evangelho se não estuda, se não vive? Porque se eu pregar sem viver, é hipocrisia, e Deus odeia a hipocrisia. Se eu exigir de alguém aquilo que eu mesma não estou dando para Deus, é abuso. Entende? Então, assim, que possamos verdadeiramente, sabe, olharmos para o texto sagrado e abandonarmos as nossas máscaras de hipocrisia e vivermos aquilo que Deus nos diz. E a palavra de Deus diz assim, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E muitas vezes a gente não está cuidando nem daqueles que frequentam a mesma instituição que a gente. Isso é triste, isso é lamentável, mas eu vou seguir firme e forte aqui, compartilhando a palavra e saindo dessa gaiola, desse quadradinho, porque Deus não cabe dentro dessas paredes. Deus é muito grande. Ele não cabe dentro da religião. Ele não cabe dentro das nossas opiniões, das nossas razões. Deus é soberano, Ele reina. E um dia Ele voltará. E a pergunta é, como é que nós nos apresentaremos a Ele? Com as mãos cheias? Com as mãos vazias? Porque o fruto se dá em nossas vidas a partir do momento em que estudamos, obedecemos,
praticamos, meditamos e ensinamos a santa doutrina de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.